gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no que eu chamo ou prefiro chamar de mini curso, né? Dividido em 3 aulas, vão ser 3 blocos para falar de um assunto que diz respeito às práticas, às formas e algumas das técnicas que podem ser utilizadas para a gente buscar as ideias e poder organizar o caos quando elas nascem na nossa cabeça, ou até estimular a forma delas nascerem de algum jeito e, parando no papel, servirem para a gente contar essas ideias num formato narrativo para uma história em imagens. Ou seja, são etapas que se desenvolvem antes, depois na criação de argumentos e finalmente incorporados à formatação de um roteiro, por exemplo. Então, assim, eu sou Eduardo Cabeda, sou roteirista, sou diretor, sou professor e gostaria de dizer a vocês, antes de mais nada, ou antes de começar a falar propriamente sobre as técnicas ou sobre os tópicos que a gente vai abordar, que o que me motiva a falar com vocês é uma paixão absolutamente pessoal e que é fruto de uma dúvida intensa e permanente a mim mesmo durante muito tempo, ou seja, desde criança, entre me envolver diretamente e profundamente com a literatura ou com o cinema. Sempre foram 2 formas de expressão que me interessavam sobremaneira e de situações de vida distintas. Então, contando um pouco esse lado pessoal para vocês, eu fui em busca de algo que pudesse me aquietar ou simplesmente sanar um pouco dessa inquietude em termos acadêmicos, em termos de estudos teóricos e buscando entender as coisas como elas se comportavam de uma maneira mais técnica e de uma maneira mais organizada, né? Minha formação acadêmica, então, se dá ou é conduzida por essa inquietação. Eu vou buscar na letras, na formação técnica de cinema, depois no mestrado e tudo mais, formas em que a literatura e o cinema dialogassem, não naquilo que a gente está acostumado a pensar ou a ver em termos de adaptação das histórias, mas na criação delas, né? Ou seja, o que a escrita era capaz de entregar para uma ideia ser melhor compreendida como imagem antes de ser filmada, antes da gente colocar ela numa condição de argumento, um argumento mais, digamos assim, técnico e elaborado, e do argumento partir, então, para a formatação de roteiro. Eu até tenho livros aqui comigo que são ótimos, eu deveria ter trazido até mais, eu posso citar e deixar ao final dessa nossa primeira aula, ou desse primeiro bloco, algumas dicas biográficas para vocês. Mas eu acho que existe tanta gente e existem tantos livros que falam sobre os processos técnicos, que dão dicas ótimas sobre quem já tem algo mais amadurecido, já partiu para o passo do argumento, ou tem uma ideia escrita e pretende colocar isso dentro de um roteiro master scene. E a proposta aqui não, a proposta aqui é outra. A proposta aqui é fomentar as nossas ideias. E para fomentar as nossas ideias, elas precisam de alguma forma sair da nossa cabeça. E sair da nossa cabeça para algum lugar que ainda não seja o argumento e tampouco o roteiro master scene ou convencionalmente adaptado e muito parecido, né? Desde lá do Sitfield ao que fala, por exemplo, o nosso amigo aqui, Robert McKee e tantos outros. Então, antes da gente chegar lá, é muito antes da gente chegar lá, é falar das ideias. E falar dessas ideias implica em escrevê-las. E escrevê-las, nesse caso, implica em usar algumas técnicas que são, e que eu particularmente encontrei com, digamos assim, um potencial maior e uma efetividade melhor na escrita criativa. Em coisas que são oriundas da escrita criativa, que são próprias da escrita criativa e que são aplicáveis
simplesmente na hora da gente pensar em escrever imagens, porque é disso que a gente está falando, escrever imagens, né? Da gente ler coisas escritas como se ao invés de estar lendo, nós estivéssemos vendo, assistindo e sentindo potencialmente, ao mesmo tempo, num contexto imersivo, que essas imagens trazem e condensam outras coisas como som, como cheiro e como cores, por exemplo. Né? Então, essa é a introdução e eu diria para vocês o seguinte, que as ideias, e o primeiro tópico que a gente vai falar e deve aparecer em algum lugar para vocês, seria dizer da onde vêm as ideias, onde nascem as ideias que se transformam em histórias contadas por imagens, por som, texto e imagens. Né? Eu diria para vocês que todas as ideias já estão aí. Né? Eu diria mais, eu diria que assim como em A Jornada do Escritor, do Vogler, que é um outro livro que deveria estar aqui, mas eu simplesmente não sei se eu emprestei para alguém ou onde ele está. A Jornada do Escritor do Vogler tem uma epígrafezinha do Pioneers, né, dos pioneiros, em que diz o seguinte, né, existem apenas, é mais ou menos isso, né, existem apenas duas ou três grandes histórias no mundo que insistem em ser recontadas. É um pouco disso, né? Se a gente pegar outro exemplo, e esse exemplo for a mitologia, naquilo que o Joseph Campbell já decodificou pra gente, né? Além da epígrafe da Willa Cather ali de Os Pioneiros, o Joseph Campbell, no Herói das Mil Faces, né? No mito e na explicação do mito, ele simplesmente decodificou aquilo que nós somos, o que nós sentimos e como nós nos comportamos numa sociedade moderna desde a sua época, digamos assim. Ou se a gente pegar como exemplo, além dessa epígrafe da Willa Cather, né, sobre os pioneiros, o herói de Mil Faces do Joseph Campbell, né, a gente vai ver ali a própria decodificação daquilo que nós somos. Está tudo ali. Ou seja, o comportamento humano e a relação que nós estabelecemos para contar aquilo que somos para alguém, está ali. A mitologia, ela tem essa capacidade de simplesmente ilustrar. Isso foi feito para quem tinha que achar esse instrumento, quando não havia outro, né? Ou seja, ao invés de pegar algo que estava numa camada acima, duas ou três, ele foi buscar na essência essa forma. E essa forma é a mitologia. E essa mitologia condensa tudo. Então, essas histórias que são, digamos assim, familiares e universais, elas são, por outro lado, um código, ou melhor, a quebra de um código da essência humana, das relações humanas, do pensamento humano, do medo humano, daquilo que nós sentimos e como nós reagimos ao sentir coisas de formas diferentes. Então, as coisas estão aí e elas são muito bem elaboradas e estão ao alcance das pessoas em muitos livros e com gente explicando isso muito bem, de maneira distinta, né? Entretanto, eu quero pegar isso para dizer outra coisa, que todas as ideias, de fato, então, já aconteceram. Elas estão dentro de todas as histórias que a mitologia já pôde contar, ou não contou, e poderia ter contado, ou achou, ou nós achamos que contou, porque de fato está tudo ali, para dizer o seguinte: nós só estamos, então, organizando essas ideias, nós estamos à cata delas,
acata do despertar de cada uma, né? E elas não são uma coisa só, elas não são uma partícula isolada, elas são partículas que se encontram. E muitas vezes uma ideia nasce como a partícula de alguma coisa, o terço de alguma coisa, despertado, que já existe, mas despertado por nós, mas que esse outro segundo terço, o terceiro terço, ou a outra metade, está lá na China, no Japão, no outro lado do mundo, e na cabeça de uma outra pessoa, que está precisando justamente desse despertar de ideia que nós tivemos aqui no extremo sul do Brasil, ou para quem estiver nos assistindo em outro lugar, em qualquer parte do país, falando especificamente para brasileiros. Então, as ideias, elas são uma busca intensa e inquieta de complementos para que elas se encontrem e se tornem uma coisa só, a ponto dessa coisa então poder ser aberta e ao mesmo tempo esmiuçada e nos desembrulhe e desabroche uma história inteira. Dito isso, é aí que a gente começa a usar algumas técnicas ou algumas dicas pontuais para encontrar essas ideias e que são mais, digamos assim, dissecadas e mais tratadas na escrita criativa e que então quase que diretamente já vão parar no papel, né? Eu citaria a primeira delas como o fato de que se nós fecharmos os olhos e colocarmos uma trilha sonora, seja ela qual for, especialmente de um filme que nós não vimos, essa música vai criar uma imagem na nossa cabeça, né? Essa técnica a gente chama de paisagem sonora, né? Eu me lembro de ter feito isso com alunos meus em alguma oficina, ou inclusive na pós-graduação de narrativas na ISPM, no curso de pós-graduação, em que as pessoas fechavam os olhos e começavam então a descrever o que elas sentiam, né? Esse é o princípio de um gatilho de ideia e que eu me lembro dos alunos ficarem espantados que aquela trilha em específico dava a eles uma imagem muito parecida, mas muito parecida mesmo, sobre uma cena, ou sobre o princípio de uma cena, ou até mesmo o esboço de um personagem. E por que isso acontecia, né? Bom, isso acontecia porque a trilha que havia sido feita, ela já havia sido feita em cima de uma imagem, ou com a descrição de uma imagem, ou de uma cena, ou com o roteiro inteiro, para quem estivesse compondo a música e que tivesse que imaginar ou pegar essas imagens e simplesmente transmitir a emoção e o sentimento delas por um determinado período de tempo. E esse código é um código que faz com que a gente possa perceber que esse gatilho é capaz de nos entregar uma cena não igual ou parecida com a do filme para qual a trilha foi feita, mas que seja propriamente nossa, numa espécie de pacote de imagens e de cenas que já estão dentro da gente e que a gente só está abrindo de alguma forma e usando a música para fazer isso. Então, a paisagem sonora tem essa capacidade de despertar uma cena, e de uma cena a gente pode chegar a um personagem e naturalmente, e quase que obrigatoriamente, nós vamos falar um pouquinho disso adiante, e quase que obrigatoriamente de um personagem a uma história, né? Outro ponto que eu gostaria de abordar, e que é uma técnica muito interessante, é o fato da gente escrever uma imagem. E pode ser qualquer imagem, uma imagem que a gente possa estar olhando na rua, que aparentemente a gente não enxerga uma história por trás dela, mas que seja
cotidiana, seja observatória, seja quase documental, e a gente tente descrevê-la de modo a narrá-la, sem se preocupar com uma decupagem, sem se preocupar em utilizar uma linguagem técnica cinematográfica, muito antes pelo contrário. E também não se preocupar se ela tem um potencial literário maior ou menor do que os roteiros costumam ter. Não. Desenhar uma imagem. E aqui, como técnica, desenhar uma imagem sem um personagem é um exercício ainda melhor. E não é descrever uma cadeira vazia, né? Não é pegar e dizer a cadeira é amarela ou a cadeira é azul, é de madeira, é de fórmica, está posicionada. Não. Não, porque isso é empilhar descrições. E não é o que a gente está buscando. A gente está buscando uma outra coisa. A gente está buscando em narrar a imagem de uma cadeira, aonde ela está. Isso é diferente. Isso faz uma diferença porque a gente então vai estar condicionado, antes de começar a fazer esse exercício, a imaginar que aonde a cadeira estiver, ela está em um espaço, em um cenário, em um determinado tempo, por um determinado tempo e de uma determinada forma que pode alterar o que ela quer dizer. É simples. Se a cadeira estiver deitada, ela diz uma coisa. Se ela estiver quebrada, ela diz outra. Se ela estiver isolada em uma casa onde só a cadeira ficou em pé e a casa estiver bombardeada em ruínas, ela quer dizer outra. E se o vento derrubar a cadeira, é outra coisa ainda. Então, pegar uma coisa qualquer, cotidiana, e descrevê-la do ponto de vista de narrá-la com a própria imaginação e escrevê-la sem a preocupação de que isso esteja condensado num formato específico, escaletado, decupado ou formatado em um roteiro, é um gatilho potencial de uma ideia. É o pedaço de uma ideia que pode ser um tremendo novelo que a gente jogue pela escada abaixo e desenrole uma história inteira. Então, esse é um outro gatilho. Esses gatilhos aos quais eu estou me referindo são para o despertar de uma ideia, sem que essa ideia ainda possa se utilizar de outras técnicas para organizar coisas mais estruturadas e mais desenvolvidas antes de se chegar ao roteiro, né? Esse terreno, ele eu confesso para vocês, assim, e eu encontrei isso sentindo na carne, digamos assim, extremamente complexo, porque ele engloba muitas coisas, né? E eu não quero me aprofundar nas coisas tão complexas que naturalmente ele se aprofunda. Mas eu preciso pelo menos citar algumas delas, né? Envolve desde a semiologia, a semiótica, a capacidade e a potência de uma palavra conter informações diferentes de um sinônimo e por aí vai. Então, assim, além disso, a gente vai estar falando de algo que envolve diferenças temporais, né? Como o tempo narrativo, como o tempo físico e como o tempo cronológico. Então, essas coisas eu pretendo tratar mais complexas quando a gente estiver e vai desenvolver isso no próximo bloco, ou na nossa próxima aula, técnicas e direcionamentos partindo do princípio de que nós já temos uma ideia, e que dessa ideia já começou a nos agrupar coisas para serem organizadas em forma
de cenas e de cenas em história. Por hora, nesse primeiro vídeo e nesse primeiro bloco, nessa primeira aula, é isso. Agradeço demais a companhia de vocês.